Bom sábado, igreja. Bom sábado, igreja. Bom sábado. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui pela primeira vez na igreja da Boa Nova. Amém. Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, a irmã Bia que abriu essa possibilidade, né? Ao irmão que me fugiu o nome agora, irmão Cláudio, né? Em nome do irmão Cláudio, eu quero agradecer a toda a liderança da igreja, também ao irmão Adão, meu companheiro aí, São João do Paraíso, viemos juntos, também ao Nando, obrigado Nando pelo apoio, pelo suporte. Estou muito feliz de estar aqui, irmãos. Estou muito feliz de estar aqui. E eu deixei a Bíblia fechada de propósito, porque eu quero abrir junto com você. Vamos lá? O Evangelho segundo Marcos. O Evangelho segundo escreveu Marcos. Eu queria pedir uma gentileza para a igreja. Assim que você encontrar o texto, diga amém. Tá bom? Assim que encontrar, diga amém. Marcos, no capítulo 7, nós vamos fazer a leitura do versículo 24, do versículo 31 em diante, amém, até o versículo 10 do capítulo 8. Amém. Amém? Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 7, versículo 31 em diante. Vamos até o versículo 10 do capítulo 8. Todos encontraram? Amém. De novo, se retirou das terras de Sidom e foi das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram surdo ligado e o suplicaram que pusesse as mãos sobre ele. Jesus, retirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhe ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais ele o divulgava. Maravilhava-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Naqueles dias, vamos repetir comigo? Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhe disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas seus discípulos lhe responderam: de onde poderás alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhe perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentassem no chão, e tomando os 7 pães, partindo-os, após ter dado graças, e os deu a seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinha também alguns peixinhos, e abençoando, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram,
e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões da Dalmanuta. Irmãos, nós vemos aqui 2 relatos. O primeiro, a cura de um surdo de água. O segundo, um milagre conhecido como a multiplicação de pães e peixes. Irmãos, eu preciso de um título para esse sermão. E eu, estudando o texto, dentro daquilo que nós vamos aprender juntos, eu escolhi os segredos da segunda multiplicação. A leitura que nós fizemos, começando aqui no versículo 31, diz assim, de novo. Irmãos, para você entender todo o contexto do relato que nós lemos aqui no capítulo 7, última parte, e também a primeira parte do capítulo 8, você tem que lembrar que, de novo, porque não era a primeira vez que Jesus estava indo ao território de Decápolis, mas também não era a terceira nem a quarta vez. Jesus estava retornando a Decápolis. E quando Jesus saiu de Decápolis, cerca de mais ou menos 9 ou 10 meses, você voltando uma página da tua Bíblia, eu convido você a fazê-lo, você vai perceber que Jesus ele não foi muito bem recebido em Decápolis. E no capítulo 5, amém, igreja? Amém? Verso 18 a 20 diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, anuncia os teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Interessante, irmãos, eu queria que você fosse juntando as peças para você ter uma visão de todo o contexto. E eu gostaria de dizer à igreja que Marcos foi o primeiro livro, o primeiro evangelho a ser escrito. Quando você abre a tua Bíblia, você vê lá Mateus, Marcos, né? Mas o evangelho de Marcos, ele foi escrito mais ou menos aí quando existem 2 fontes. A primeira seria entre 65 a 75 depois de Cristo. A primeira fonte diz que foi um pouquinho antes do ano 70, provavelmente no ano 68 da era cristã. Outra corrente diz que foi perto do ano 73, um pouquinho depois da destruição de Jerusalém. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque os evangelhos eles não foram escritos simultaneamente ao ministério de Cristo. Não é assim, Jesus curava uma pessoa e os evangelistas já imediatamente registravam aquele acontecimento. Os evangelhos não foram escritos como se fosse um diário, que todo dia você vai lá, no final do dia, e faz uma anotação. O evangelho, eles foram escritos, o primeiro, Marcos, há no mínimo 3 décadas depois de Jesus. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque muitas coisas aconteceram. Em 3 décadas, no mínimo, acontecem muitas coisas. Na verdade, irmãos, foram 2 endemoniados que receberam a cura. Mas Marcos fala de um, porque esse um, ele chama a atenção de Marcos. Ele era o mais violento dos 2. Esse um, que recebe a atenção de Marcos, ele ganha um protagonismo
protagonismo, porque esse mais violento, ele se tornou o mais evangelista. Então, irmãos, quando aquele homem que recebeu a cura de Jesus, lá no território de Decápolis, ele quer seguir Jesus, ele disse assim: não. A primeira lição que eu aprendo aqui, irmãos, é que Jesus não precisa de carregadores de demônios. Ele precisa de mensageiros da salvação. Amém, igreja? Jesus não precisa de carregadores de demônios. Tanto é que Jesus foi lá curar. Ele foi lá só curar. Você percebe quando você lê o texto? Jesus só foi lá curar os dois endemoniados. Mas um ganha um protagonismo. A segunda lição que eu aprendo aqui, irmãos, é que gratidão gera retribuição. Gratidão gera retribuição. Eu costumo dizer que gratidão sem retribuição é gratidão barata. Então, eu vou começar uma frase, eu queria que vocês completassem a frase, tá bom? Eu vou dizer assim: gratidão sem retribuição é gratidão barata. E vocês vão dizer assim, completar a frase. Por isso, eu preciso agradecer, tá bom? Gratidão sem retribuição é gratidão barata. Por isso, eu preciso agradecer. Irmãos, gratidão gera retribuição. A terceira coisa que eu aprendo, só nesse verso que nós estamos vendo aqui, é que Jesus disse não. Qual é o contexto? Jesus cura dois endemoniados. Agora eles querem estar com Jesus, atravessar para o lado ocidental do mar da Galileia, para o território dos judeus, e Jesus disse não. Se você abrir a tua Bíblia em Lucas, você vai ver ali a parábola da grande ceia. O anfitrião ali, ele resolve fazer um banquete de pães, e ele então chama os convidados. Ele vai ali reforçar o convite que ele havia feito aos convidados. Então ele chama os seus servos e vai dizer: olha, chame os convidados, já está tudo pronto aqui para a ceia. É um banquete de pães. E aí, irmãos, o primeiro falou assim: olha, eu não posso ir porque eu comprei um campo e eu preciso lá ver o campo que eu comprei. O outro disse assim: olha, eu comprei 5 juntas de boi, eu preciso testar. Mas tem uma coisa, irmãos, ninguém compraria um terreno sem primeiro ver o terreno. Essa ordem aqui ela está invertida. Primeiro você vê, conhece, e se você se interessar, você compra. Na verdade, eles estavam apresentando o outro não comprou 5 juntas, ele comprou 5 juntas para arar a terra. Irmãos, ninguém compra sem primeiro testar os animais, da qual o comprador se interessa. E o problema é que eles disseram assim: não me tenho por excusados. Na verdade, eles estavam se justificando, arrumando uma desculpa, um pretexto, porque o banquete de pães não era prioridade, e eles ainda estão pedindo para que o dono da festa, que representa Jesus, achasse que eles eram dignos. Irmãos, o dono da festa os tratou com dignidade, mas no momento que eles recusam o convite, eles estão mostrando que não são dignos do convite. O outro, dentro desse mesmo texto, diz assim: eu casei e
não possuir. Eu lembrei, irmãos, um fato relatado, quando Jesus põe na prova aqueles que queriam seguir, que um falou assim: olha, eu preciso primeiro sepultar meu pai. Quando eu ouvi essa história, eu era criança, eu achei que o pai dele já estava praticamente morrendo. Não, talvez tivesse mais saúde do que ele. Mas eram desculpas que se dava, os convidados estavam dando para recusarem o convite. E por que eu estou dizendo isso? Porque aqui aparece um homem grato a Deus, dois homens, mais um dando protagonismo. Ele vai se tornar o mais missionário dos dois. E Jesus disse assim: não. Eu aprendo, irmãos, nesta lição, que quando Deus lhe responde não, Ele te dá um não para aquilo que você pede, é porque Ele tem um sim para te oferecer para aquilo que você sequer imagina. Quando Deus diz não, irmãos, para você, você pede uma coisa, é porque Ele tem um sim que você sequer imagina. Aqueles homens queriam o quê? Seguir Jesus, estar com Jesus, ouvir os sermões de Jesus, presenciar os milagres de Jesus, as curas de Jesus. Mas Jesus falou: não. Vocês vão para Decápolis e vocês vão se tornar os primeiros missionários em Decápolis. Na verdade, quando você lê o texto, você percebe que Jesus não mandou eles irem para Decápolis, mas eles foram. Esses homens, irmãos, se tornaram os pioneiros do Evangelho em Decápolis. Outra coisa que eu aprendo aqui, no versículo 19, é que existem três grupos de pessoas, três classes de crentes. A primeira classe de crentes, de cristãos, são aqueles que não cumprem o dever. Não é o caso desse homem aqui, desses homens. A segunda classe de cristãos é aqueles que apenas cumprem o dever. Também não é o caso dele aqui. Mas tem a terceira classe, o terceiro grupo, é aqueles que não apenas cumprem o dever, são aqueles que caminham a segunda medida. Eles vão além de cumprir simplesmente o dever. Por quê? Porque Jesus não mandou eles ir para Decápolis. Você percebe quando lê o texto? Só você vai, anuncia a tua casa. Se você é solteiro, o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, a tua irmã. Se você é casado, o teu esposo, a tua esposa, o teu filho, a tua filha. Para os teus, a tua família, o teu tio, a tua tia, o teu sobrinho, a tua sobrinha, o teu primo, a tua prima, o teu sogro, a tua sogra. Mas o homem não se conteve e ele foi além. Ele anunciou também em Decápolis. Amém, igreja? Amém. Irmãos, o que era Decápolis? Decápolis, eu até anotei aqui, porque eu não vou conseguir gravar todas as cidades, mas Decápolis era um distrito. Deca era uma palavra grega. Deca significa 10 e polis significa cidade. Então Decápolis era um conjunto de 10 cidades. Olha só as cidades que pertenciam a Decápolis: Damasco, Filadélfia, Ravana, Citópolis ou Betseã, Gadara, Ípios, Gion, Pela, Gerasa e Caná. Dessas 4 cidades aqui eu quero destacar algumas. A primeira cidade é Gadara. Por que Gadara? Porque os endemoniados foram curados onde? Em Gadara. Não se pode bater o martelo que eles realmente
nasceram em Gadara. Talvez não fossem. Não nasceram lá, mas foram criados lá. Moravam lá. E Gadara era a cidade política. As questões políticas do distrito, composto por 10 cidades, eram resolvidas em Decápolis. A segunda cidade, irmãos, que eu quero chamar a atenção aqui, é Hipos. O milagre da multiplicação dos pães dentro dessas 10 cidades, ele vai acontecer numa região que estava próximo de Hipos, ficava a 10 quilômetros. Mas havia uma cidade chamada Damasco, essa vocês conhecem, ela era a cidade mais distante. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós chegarmos na multiplicação de pães, você vai perceber que Jesus falou assim: olha, muitos aqui vieram de longe. Tinha pessoas aqui de Damasco. Hipos é importante porque naquela região, a 10 quilômetros da cidade, havia um deserto que acontece a cura. E muitos vieram de longe. Existe outra cidade chamada Filadélfia, e quando você lê a Bíblia, o João está aqui, que escreveu o Apocalipse, o discípulo João, ele fala de 2 igrejas que não receberam repreensões, só elogios. Foi Esmirna e Filadélfia. Mas Filadélfia tem algo especial, porque Filadélfia, irmão Cláudio, além de não receber nenhum tipo de censura, de reprovação, ela sequer foi exortada, porque Esmirna foi exortada contra a perseguição. Diz assim: mantenham-se firmes diante das tribulações. Era como se João estivesse dizendo o seguinte: olha, as 2 igrejas estão de parabéns, mas parece que na leitura do texto de João parece que a igreja de Filadélfia é mais confiável, porque não existe sequer exortação. E Damasco, irmãos? Você lembra onde aconteceu a conversão de Saulo? Hein? Quando ele estava fazendo o quê? Ele na igreja? Os cristãos, tentando interromper o trabalho que esses homens começaram. A semente do Evangelho foi lançada em Damasco por esses homens. Você já imaginou o quadro? Os homens, mais ou menos aqui no primeiro ano do ministério de Cristo, pregando o Evangelho, e Saulo, também conhecido como Paulo, pouco tempo depois, perseguindo a igreja, perseguindo os cristãos, tentando interromper o trabalho que esses homens estavam fazendo. Imaginou? A segunda coisa, irmãos, que eu aprendo no texto, e nós agora vamos entrar na segunda multiplicação de pães, é que nenhum argumento ele é capaz de colocar em descrédito uma vida transformada pela misericórdia e pela graça de Jesus. Nenhum argumento, irmãos, é capaz de colocar em descrédito uma vida ou 2 vidas de pessoas que foram transformadas pela misericórdia e pela graça de Cristo. Eu estava lendo na lição de adolescentes, diz assim, tem um texto lá que diz assim, que a pequena luz, por menor que seja, ainda brilha no escuro. O segundo texto é que diz assim que, sobre transformação, que a transformação ela não precisa de um conceito. As pessoas não estão interessadas em um conceito de transformação, mas elas estão, irmãos, desejosas em ver uma transformação. Não é o conceito de transformação o que importa é a demonstração de transformação. E você não precisa abrir tua boca. Quando a pessoa é realmente transformada pela graça de Cristo, ela não precisa abrir a boca. Irmãos,
O homem foi e começou a dizer tudo aquilo que o Senhor fez por ele. Irmãos, era uma legião de demônios. Uma legião era composta no tempo bíblico, quando acontece os fatos aqui, era a principal unidade do governo romano. Por que era a principal? Porque a maior divisão do governo romano era a legião. Era composta por 6.000 soldados. Tinha situações, dependendo das circunstâncias da época, que reduzia-se para 5.000. Mas o que eu estou dizendo nesta manhã é porque não era um demônio controlando a mente de um homem, era uma legião, era um exército de soldados, cabos, sargentos, até coronéis, controlando a mente de um homem. Mas aqueles homens foram libertos, porque o Senhor teve compaixão deles. Irmão, quando nós chegamos agora no capítulo 7, volta novamente a página, né? Passe a página para o capítulo 7. Aqui tem algumas lições assim interessantes, porque de novo, porque Jesus estivera em Decápolis há 9 e 10 meses. E diz assim que então me trouxeram significado. Irmãos, quando Jesus saiu de Decápolis, ele foi ali praticamente, ele foi constrangido a sair de Decápolis. Eu fico imaginando que agora Jesus chega em Decápolis, aparece agora um homem trazido, esse homem não foi sozinho, alguém trouxe ele, alguém da família, um parente, alguém querido. E diz assim que tirando-o da multidão. Você percebe que tem uma multidão aqui? Porque Jesus tira o homem da multidão, do meio da multidão. Irmãos, já tem uma multidão aqui. Essa multidão está aqui porque essas pessoas querem conhecer o Jesus de quem aquele homem falava. O Jesus que havia transformado a vida deles. O Jesus que havia liberto os demônios. Tirando da multidão, já tem uma multidão aqui. Jesus chega, chama o homem à parte. Eles podiam ter dito uma palavra e imediatamente o homem ser curado, mas não. Jesus, o que chama o homem à parte, toca o seu dedo nos ouvidos do homem, toca a língua, diz uma ergue aos céus, diz uma palavra em aramaico, que é tá, que quer dizer abre-te, e o homem foi curado. Como é que começa a ser naqueles dias? Irmãos, Jesus não tinha voltado da Judéia. Jesus ainda estava em Decápolis. Irmãos, Jesus ficou ali, mas a multidão não arredava o pé. Eu fico imaginando, irmãos, porque tinha aqui mulheres e também crianças. Irmãos, você imagina uma mulher, uma mãe, com a sua criança ali nos braços, e quem sabe o pequeno ali puxando a sua saia. Mulheres e crianças não foram contadas, mas elas estavam ali. Não foram contadas porque naquela época não tinha tanta importância as mulheres, sem sequer poder sentar. A multidão estava comprimindo Jesus, porque se elas sentassem ali, correriam o risco de serem pisoteadas. Vocês estão entendendo o desejo de ver Jesus? O desejo de ouvir Jesus? O desejo de aprender sobre Jesus? Não era só para receber cura física, era a cura da alma. Primeiro dia. Segundo dia. Sabe o que é interessante? A primeira multiplicação,
3 meses antes, era verão. O povo sentou na relva, porque era primavera. Mas aqui o povo sentou aonde? No chão. Interessante que na primeira multiplicação, as pessoas ficaram um dia ouvindo a palavra. Um dia. Aqui, essa multidão, eles ficaram quantos dias? 3. Irmãos, há uma temperatura, porque no verão, o deserto, né, irmãos? Temperaturas altíssimas, muito acima dos 40 graus. Mas as noites do inverno, são geladas. Isso no deserto, esse fato aconteceu no deserto. Passou um dia dormindo a céu aberto. Imagina a cena? Dormindo a céu aberto. Segundo dia. Terceiro dia. Acabou o estoque de comida. Mas para não. Sabe que eu mais me impressiona é que na primeira multiplicação, no primeiro dia, os discípulos chegaram até Jesus e falaram assim: mestre, despede a luz, porque não tem ainda de comer. Quem sabe agora ele encontra uma padaria aberta. Mas aqui, irmãos, foram 3 dias. O povo, a maior parte do tempo em pé, num sol acima de 40 e as noites extremamente frias. Você quer ter multiplicação do teu ministério? Quebre barreiras, derrube barreiras, quebre preconceito. Aí é vagabundo. Esse povo aí, esse povo aí não é gente, né? A gente. Esse povo aí não tem o nosso sangue. Esse povo aí não é da nossa carne, não é da nossa linhagem. Esse povo aí não é filho de Abraão. Na primeira multiplicação, os discípulos interrompem o sermão de Jesus. Para Jesus, nós não temos uma solução, mas resolva o problema. E na visão deles, mande embora, porque estão com fome. Mas aqui tem 3 dias, a céu aberto. E quem fala aqui não é, quem toma iniciativa aqui não é os discípulos, não são os discípulos, é Jesus. Está percebendo o preconceito aqui? Não são judeus, são pagãos. Sabe a festa do grande banquete que eu falei aqui? Quando os homens que receberam o convite apresentaram desculpas, pretexto, comprei 5 quilos de ouro. Vou repetir aqui, falei na introdução. O anfitrião ficou e chame quem você vê pela frente. Chame quem você vê pela frente. Porque não demonstraram ser dignos. Foram tratados como dignos, mas não demonstraram ser dignos. Irmãos, a segunda coisa que eu aprendo aqui: você quer multiplicação do seu ministério? Tenha fé. Cuidado com a resposta da pergunta. Quantos pães os discípulos tinham na primeira multiplicação? Quantos pães eles tinham? 5. E quantos peixes? Eles não tinham nenhum. Quem tinha era o garoto. Mas aí eu preciso mais para ficar à vontade, não. O que eu estou querendo dizer é que a situação aqui, porque eles tinham 7 coisas aqui, eram deles. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque se Jesus multiplicou
menos pães. Aí não já entendeu o raciocínio. Menos peixes, porque alguns peixinhos da segunda são mais de 2. Jesus não poderia, com mais pães na visão humana e mais peixinhos, realizar outro milagre? Entendo o raciocínio, irmãos. Entendo o raciocínio. Tinha preconceito, não tinha fé. Sobrava preconceito, mas não tinha fé. Para Deus, irmãos, não faz diferença se é 5 pães, se é 10, não faz. Mas na visão humana, parece que a situação é o quê? Limitada. Então, na visão humana, parece que na primeira multiplicação, na visão humana, parece que o povo estava mais assim, o milagre seria maior, né? Porque era mais gente, 1000 pessoas a mais, mas tinha menos pães e menos peixe. Aqui não, aqui tem menos gente, 1000 pessoas a menos, e tem mais pães e mais peixes. Mas na visão espiritual, irmãos, qual era a multidão mais necessitada? A primeira ou a segunda? A segunda. Os discípulos sempre tinham Jesus com eles. Era a segunda vez que Jesus estava lá. Jesus foi lá uma vez, foi constrangido a sair de lá. A história. Curou um homem, os demônios pediram que os porcos, que Jesus expelisse os demônios com os porcos. Os guardadores de porcos foram contar, eles eram os donos, dos porcos, só cuidavam, foram contar com os donos. Os donos vieram, mas não foi só que vieram só os donos, vieram toda a cidade, aqui causou um alvoroço. Viram Jesus conversando com 2 homens que causavam terror na região, mas o inimigo usou aquela circunstância, um prejuízo, um povo materialista, supersticioso, não conhecia o Evangelho, foi embora. Mas ficou pouco tempo ali. E estava voltando agora, depois de quase 10 meses. Era um território pagão. Irmãos, a primeira multiplicação é território dos judeus, a segunda é território dos gentios, pagãos. A primeira multiplicação, irmãos, ela acontece no deserto de Betsaida, mas a segunda acontece no deserto de Decápolis, a 10 quilômetros de Ilhos. Aqui, irmãos, tem uma multidão há um dia, aqui tem uma multidão há 3 dias. Aqui não é primavera, irmãos, agora não é primavera, agora é verão. O sol está mais quente. E em pé. Porque se sentasse, não seria de 2 anos. Como é tudo pegar a igreja com fome, né? Eu falo sobre física. É tudo bem. Aqui começa a arrancar. Esse pregador esqueceu o horário. Né? Eu estou com fome, né, irmão Cláudio? Esse pregador não acaba nunca. 3 dias. Mas eu fico impressionado com isso. Crianças, que mães irresponsáveis, que mães, que pais irresponsáveis. Quer ver multiplicação do ministério? Tenha. Terceiro, sente no chão. Aí, irmãos, o sentido espiritual está tem uma missão. Sentar na relva significa calma. Sentar no chão significa humildade. Deus nas frases da humildade diz assim, que a humildade é osso nas frases, né?
É uma virtude tão assim, escassa que quando a pessoa percebe que tem, ela descobre que tem, acaba feio. Quem nunca ouviu aquela frase? Ah, eu tenho orgulho de ser humilde. O primeiro pecado de Lúcifer, que ainda era o diabo, foi cobiça. E o segundo? Porque quando ele percebeu a cobiça, porque ele queria um lugar de Deus, né? Mas quando ele percebeu que estava errado, não volto. Não volto. Sabia que era errado, mas o orgulho não deixou. Vocês perceberem que eu estou errado, eu errado. Sentar no chão. Humildade, nível do chão. Viemos do chão. Se Jesus não voltar, voltaremos do chão. Você quer milagre no teu ministério? Diz aqui: assentar-se no chão e tomando os pães, partiu aqui dando graça. Agradeça. Seja grato. Seja grato. Seja agradecido. Seja agradecido a Deus pelo que você tem. Muitas vezes, irmãos, o foco da gente é aquilo que a gente não tem. Lembra das viúvas? Olha, eu não tenho nada ali, mas eu tenho. O que você tem? Não tenho nada. Mas eu tenho. Veja o foco, não tenho. Mas eu tenho ali um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. A outra, para ele ver, diz assim: olha, eu não tenho nada. Na verdade, eu tenho ali. Lembra que o foco é aquilo que você. É aquilo que elas não tinham, para depois dizer aquilo que elas tinham. Seja agradecido, irmãos. Gratidão não gera apenas retribuição. Gratidão gera multiplicação. Aí vocês sabem quando eu gosto de ouvir a minha igreja. Sabe que eu gosto de ouvir a minha igreja. Mas acho que a gente vai ter. Segundo, irmãos, dê graça. Agradeça pelo teu emprego. Talvez não seja aquilo que você quer. Agradeça pela tua casa, você precisa de uma reforma. Agradeça, irmãos, pelo teu carro, não é aquele que você quer, não dos teus sonhos. Quer milagre? Quer multiplicação no teu ministério? Aprenda a partir. É muita coisa que eu gosto de abrir para Deus. Mas eu tenho tão pouco. 5 pães e 2 peixes. Estou multiplicando. É mais 5.000. É 5.000. A outra, está certo que eu tenho 2 pães a mais, né? Está 4.000. Vai repartir para quê? Por quê? Aprenda a partir. Se a gente for ficar esperando, você tem muito para começar a partir, olha lá que você não vai compartilhar sempre que você tem. Se você for esperar ter muito, porque a gente nunca tem muito. A gente está sempre insatisfeito. A gente quer uma coisa a mais. Então, parta aquilo que você tem, mesmo que seja pouco. Interessante, irmãos, que a multiplicação não acontece quando Jesus ora. Ela acontece quando os discípulos partem os pães e os peixes. Quando Jesus levou a mão para o céu, orou. Se você tivesse lá e olhasse para o cesto, ainda tinha 7 pães e 2 peixes. Quando Jesus desceu o cesto, se você estivesse lá e olhasse,
peixes. Mas quando eles vão até Jesus para partilhar, o milagre começa a acontecer. Irmãos, eu gosto desse milagre. Tem milagre, a maioria dos milagres eles realizam de forma automática e imediata. Teve um cego que curou em 2 partes. Ai, meu Deus, tem a sua forma de agir. O cego que curou todo mundo, né? Foi até ele. Mas esse milagre é um milagre continuado. Pega um pedaço de pão, mas cada vez que pega um pedaço de pão, os discípulos pegam, para servir a multidão, aparece mais pão. Não diminui, não diminui, muito pelo contrário, ainda sobraram. Ainda sobraram. Quer multiplicação do teu ministério? Sempre consiste o pão das mãos de Jesus. Podemos repetir? Você quer multiplicação do teu ministério? Busque sempre o pão das mãos de Jesus. Amém. Muito. Não responda. Não responda. Responda só para você. Qual multiplicação sobrou mais pães? A primeira ou a segunda? Responda só para você. Primeira, 5 pães, 2 peixinhos. A segunda, sobrou mais nada. Primeiro, porque sobraram 12, 6 quilos. Deixa eu te falar que sobrou mais. O sexto que sobraram, a palavra sexta aqui, ela não é a mesma. Entende? O sexto da primeira multiplicação de pães, a palavra é kifomon, é algo mais ou menos assim. Eu anotei aqui, mas eu não quero ler. Está aqui escrito. A segunda é espíritos. O texto da primeira multiplicação é peixe, é cesto pequeno. Uma pessoa carrega. Ah, mas o cesto da segunda, irmãos, é aquele cesto que o apóstolo Paulo entrou, descendo da muralha, fugindo da perseguição. O cesto aqui, irmãos, é cesto grande. Cesto aqui é palavra. Que cabe um homem dentro. Ai, eu não sei se a bênção de Deus é tão grande que eu não sei se você vai levar a bênção, se é a bênção que vai te levar. Eu não sei se é você que vai levar a bênção, ou a bênção que vai te levar. Não sei. Irmãos, a provisão de Deus sempre será maior do que a tua necessidade. Sempre será maior do que a tua necessidade. Irmãos, aqui sobra pão, mas não sobra peixes. Porque se o cesto é pequeno, pode sobrar peixe. Mas se o cesto é tamanho de balagens, peixe estraga. Pão não. Você compra um pão na padaria, você corta ele quentinho, crocantinho. O que chega a derreter, né? Se um dia ele dá um pouquinho mais luxo, mas você corta, a manteiga não derrete. Mas tem que comer, né? Terceiro dia dá um pouquinho mais durinho, né? Ela tem uma frigideira, aí você pode usar a sua frigideira. Eu não sei se eu falo aqui para a igreja, que de vez em quando coloca um pedacinho de queijo, não sei se eu falo. Aí no quarto dia, dá mais de verdade, não lembro. Mas você pode fatiar ele, colocar um pouquinho de manteiga, só picado com orégano,
fazer torradas. No quinto dia, você pega um liquidificador que está duro. Você bate ele, depois pega uma peneirinha, cessa, coloca numa frigideira e faz farinha de rosca. Porque pão não perde. Eu quero ver uma bem forte da igreja da igreja. Olha que eu nem falei como falei, já estou pedindo lá. Milagre de Deus não tem prazo de validade. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque milagre de Deus não tem prazo de validade. Eu quero ir para a parte final. Quantos aqui já atravessaram no campo espiritual? A minha linguagem é espiritual. A igreja quantos aqui, eu queria que, se você pudesse, eu queria que você levantasse a mão. Quantos aqui já passaram por um deserto na vida? Um deserto, a irmã, quase todo mundo. Quem levantou a mão, olha aqui, olha. Deus te sustentou. Deus te sustentou. Quantos aqui estão passando nesse exato momento por um deserto? Que está passando? Ainda está passando em alguém? Deus está te sustentando. Você também. Você também. Mas se você não levantou a mão, nem na primeira pergunta, nem na segunda, se prepare. Se prepare para o deserto. Mas não tenha medo. Porque o Deus que sustentou no passado, o Deus que sustenta agora, é o Deus que vai te prover. Sabe o que eu acho mais interessante? É que o milagre de Deus, o suprimento de Deus, a provisão divina, ela é sempre maior do que a tua. Por quê? Eu gostaria, irmãos, de orar nesse momento. Oração final. Se você tiver com você que passou pelo deserto, todo mundo aqui levantou a mão. Você que está passando pelo deserto, os desertos da vida, porque deserto, irmãos, é assim. Deserto é lugar, muitos usam. Tem duas reações diante do deserto. O deserto é lugar de murmuração, o deserto é lugar de reclamação, o deserto é lugar de transformação, ou lugar de multiplicação. O deserto é lugar de reclamação, de murmuração, ou o deserto é lugar de transformação, de multiplicação. Talvez o teu deserto agora seja o deserto da provação. Eu gostaria de orar nessa igreja. Gostaria que você ficasse em pé. O meu apelo, irmãos, é que você confie mais, que nós confiemos mais em Deus. Que nós não venhamos perder a fé diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das provações. Vamos orar. Santíssimo Deus, eterno Pai, nós, a tua igreja, estamos aqui para te agradecer, porque o Senhor sempre cuidou, sempre cuidará
da vida encontrado na tua palavra. Que o Senhor continue abençoando essa igreja, a liderança dessa igreja, do mais experiente ao bebê, ao nascituro, que todos eles sejam abençoados. Muito obrigado, Pai. Esta oração te fazemos no teu santo e bendito nome.